Olá, turma, tudo bem? Para concluirmos essa discussão sobre variações linguísticas, nós iremos falar um pouco sobre arcaísmo e neologismo. Por quê? Porque nós iniciamos as nossas discussões falando sobre o processo de formação da língua, né? A origem da língua portuguesa. Então, se nós falamos já sobre essa origem da língua, é importante também nós acompanharmos um pouco a evolução da língua, certo? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre arcaísmo e neologismo. Para falarmos um pouco sobre arcaísmo, nós iremos para o ponto de partida. Lembra que a nossa primeira videoaula, o primeiro texto era Língua Portuguesa de Olavo Bilac? Pois é, pois nós voltaremos ao ponto de partida. Língua portuguesa, última flor do lácio inculta e bela, és há um tempo esplendor e sepultura, ouro nativo que na ganga impura a bruta mina entre os cascalhos vela. Amo-te assim, desconhecida e obscura, tuba de alto clangor, lira singela, que tens o tronco e o silvo da procela, e o arrolo da saudade e da ternura. Amo teu viço agreste e o teu aroma, de virgens selvas e de oceano largo. Amo-te, ó rude e doloroso idioma, em que da voz materna ouvi meu filho, e em que Camões chorou no exílio amargo, o gênio sem ventura e o amor sem brilho. A ideia de trazer novamente este poema não está mais relacionada a falar sobre a questão da última flor do lácio, ou seja, da origem da língua, mas sim sobre o quanto determinadas palavras da nossa língua elas vão caindo em desuso, certo? Se observarmos as seguintes palavras que estavam presentes no poema: ganga, tuba, glangô, tron, silvo, procela, rolo, vocês são capazes de compreender essas palavras sem o auxílio de um dicionário? Vocês sabem o significado dessas palavras? Não, né? Acredito que uma ou outra pessoa talvez possa até já ter ouvido ou já ter lido, mas saber o significado, eu acredito que nós não sabemos. Por que que nós não sabemos? Porque essas palavras, elas são exemplos de arcaísmo. O que é o arcaísmo? São palavras ou expressões que caíram em desuso, que acabam sendo esquecidas por uma comunidade linguística. Ou seja, a nossa língua ela está em constante evolução e em meio a essa evolução, algumas palavras vão caindo em desuso. Lembra quando nós estávamos estudando a variação histórica? Lembra do texto antigamente de Carlos Drummond de Andrade? O que nós vimos ali naquele texto? Que várias palavras que ali eram colocadas nós não as conhecemos mais. Palavras, expressões. Por quê? Porque caíram em desuso, porque foram esquecidas pela comunidade linguística. Então, o nome disso é arcaísmo, quando acontece situações desse tipo, de, por exemplo, lermos o poema Língua Portuguesa e muitas palavras que ali estão presentes nós não sabemos o significado, certo? Os arcaísmos são o oposto do neologismo e estão na contramão do movimento criador de palavras, já que nossa língua, por ser objeto de constante transformação, carece de uma renovação lexical. Então, o que acontece? A língua portuguesa, assim como as demais línguas, ela passa por essa constante evolução, transformação. Dessa forma, há uma necessidade de renovação desse léxico, né, desse vocabulário. E quando há essa renovação, vai surgindo novas palavras, mas outras palavras vão sendo esquecidas, certo? Esse movimento é natural e não tem como objetivo descaracterizar o idioma. Seu objetivo é adequá-lo a uma nova realidade linguística. Então, assim, o objetivo não é descaracterizar o idioma, mas sim é algo que faz parte, digamos assim, desse processo de evolução da língua. Essa questão de algumas palavras caírem em desuso e outras palavras surgirem, ok? Então, o arcaísmo é exatamente essas palavrinhas que nós já não utilizamos mais, certo? Essas palavras que foram esquecidas no nosso idioma.
E o neologismo? Se o arcaísmo são essas palavras que caíram em desuso, que foram esquecidas, o que seria o neologismo? E aí, para explicar o que é neologismo, o Manuel Bandeira faz isso. Ele tem um poema, que o título do poema é Neologismo. E o poema diz o seguinte: beijo pouco, falo menos ainda, mas invento palavras que traduzem a ternura mais funda e mais cotidiana. Inventei, por exemplo, o verbo te adorar, intransitivo. Te adoro, Teodora. Mas por que o título é neologismo? O que é neologismo? O neologismo é exatamente esse processo de criar novas palavras para o nosso idioma, tá certo? Então, se nós observarmos aqui o eu lírico, né, que é essa voz que fala no poema, de antemão ele já deixa bem claro que ele é uma pessoa que beija pouco, ou seja, tem poucas paqueras, né? E fala menos ainda, mas ele tem um poder muito grande. Que qual é o poder dele? Inventar palavras. E aí, nesse processo de inventar palavras, ele criou o quê? O verbo te adorar. Gente, nós sabemos que existe o verbo adorar, não é isso? Mas te adorar, essa palavra assim, juntinha, não existe no nosso idioma. Então, o que o eu lírico fez aqui? Ele inventou uma palavra, ele inventou um verbo, que foi o verbo te adorar. E o mais interessante, se observarmos, é que a crush, né, do eu lírico, ou seja, a pessoa de quem ele estava afim, tem o nome de Teodora. Então, olha como é que fica a sonoridade desse verbo. Ele diz o seguinte: te adoro, Teodora. A palavra que ele inventa, ou seja, o neologismo aqui, que é o verbo te adorar, né? É uma palavra que tem uma sonoridade muito parecida com o nome da amada do eu lírico. Então, aqui, o poema neologismo, o título é esse exatamente porque é um poema que está falando sobre essa questão de inventar palavras, tá certo? Então, o que é o neologismo? O neologismo ele corresponde à formação de novos termos ou expressões da língua, os quais surgem com o intuito de suprir lacunas momentâneas ou permanentes acerca de um novo conceito. Então, o neologismo é exatamente esses novos termos, essas novas expressões que vão surgindo no nosso idioma, tá certo? Uma vez que a língua é algo mutável, ou seja, que está em constante transformação, os neologismos corroboram a necessidade de criação de novas palavras pelos falantes da língua, enquanto outras, por sua vez, caem em desuso, como é o caso do arcaísmo. Então, o neologismo é exatamente o contrário do arcaísmo. Enquanto que o arcaísmo são palavras que caíram em desuso, o neologismo são as palavras que vão surgindo no nosso idioma. E o falante ele vai sentindo essa necessidade de criar palavras. Eu trouxe aqui um exemplo para que vocês consigam visualizar isso. Nós temos aqui uma situação que ocorreu na época da Copa do Mundo, né? O que nós temos aqui? Uma propaganda, né? Que vai dizer: nossos preços neymaram. E aí eu pergunto a vocês, por que nós podemos considerar isso como neologismo? Nós consideramos como neologismo porque se nós observarmos, o verbo neymar, ele não existe, não é isso? E aqui é colocado como um verbo, ou seja, nossos preços neymaram. E qual a necessidade que o falante teve de criar esse verbo neymar? Eu não sei se vocês lembram, mas na época da Copa, o Neymar, ele caía o tempo todo, não é isso? Então, observe que como uma forma para chamar cliente, para que a freguesia parasse, pelo menos para observar, né, foi a criação de um neologismo. Ou seja, o vendedor daquela loja, o dono daquela loja, sentiu essa necessidade de criar um neologismo. Quando ele diz para o seu cliente que os preços neymaram, automaticamente o cliente já compreende que quando ele diz nossos preços neymaram, na verdade o que ele quis dizer foi nossos preços caíram. Por quê? Porque o Neymar ficava caindo o tempo todo dentro do campo. Então aqui foi uma estratégia
para vender. E essa estratégia ocorreu através de um neologismo. Então, assim, o neologismo é essa necessidade que os falantes sentem de criar palavras ou expressões dentro da língua, certo? Compreendido? Essas foram as referências utilizadas e um abraço virtual a todos e todas.